Imagine só. Você passou semanas, talvez meses, a criar com carinho a sua pilha de compostagem perfeita. Escura, solta, com aquele cheirinho a terra de floresta. O verdadeiro ouro negro para o seu jardim. Orgulhosamente, incorpora-o nos seus canteiros, antecipando uma colheita espetacular. E 2 semanas depois, em vez de vegetais exuberantes, encontra uma selva impenetrável de ervas daninhas. Cenário familiar, não é? Hoje vamos desvendar o mistério de como o seu melhor aliado, o composto, pode transformar-se no seu pior inimigo. E vou nomear 3 plantas específicas que estão por detrás desta sabotagem. Prepare-se, porque talvez esteja a fazer isto neste exato momento. A compostagem é pura magia. Pegamos em resíduos orgânicos, relva, folhas, cascas, e deixamos a natureza transformá-los no adubo mais valioso. É ecológico, econômico e incrivelmente benéfico para o solo. A ideia é simples. Tudo o que vem da terra deve voltar à terra. Mas, como em toda boa história, há um vilão, ou melhor, 3 vilões. E eles escondem-se sob a máscara de plantas comuns, que parecem inofensivas e se oferecem para a pilha de compostagem. Mas são precisamente eles que possuem uma superpotência insidiosa: sobreviver, multiplicar-se e invadir a sua horta, usando o seu próprio composto como meio de transporte. Então, vamos conhecer o nosso primeiro inimigo. Eu o chamo de invasor imortal. Estamos falando de plantas com raízes poderosas e rastejantes, capazes de renascer literalmente das cinzas. O principal representante desse grupo é a corriola. Suas raízes brancas e filiformes são sua verdadeira superpotência. Mesmo um pedacinho minúsculo, de apenas 1 centímetro, que fique na terra, é capaz de dar origem a uma planta nova, completa e extremamente agressiva. E é aqui que mora o perigo. Você arranca essa erva daninha detestável do canteiro e, com a sensação de dever cumprido, joga-a na pilha de compostagem. Você está absolutamente certo de que ela vai apodrecer lá, virar adubo e se transformar em fertilizante útil. Mas você está cometendo um erro grave, fatal. Sua pilha de compostagem não é um túmulo para ela. É o incubador perfeito. No calor e na umidade, esses pedaços de raiz não apenas sobrevivem. Eles descansam, acumulam força e se preparam para uma nova invasão. Para eles, é um verdadeiro sanatório. E na primavera, quando você pega esse composto maravilhoso e pronto, e o espalha com carinho pelos canteiros, parabéns! Você acabou de semear, com as próprias mãos, toda a sua horta com centenas de pequenos, mas extremamente viáveis, clones de corriola. Cada pedacinho de raiz dará um novo broto, e sua luta recomeçará com uma força nova e triplicada. E essa regra não se aplica apenas à corriola. Da mesma forma se comportam o grama e outras ervas daninhas perenes com raízes rastejantes. Lembre-se, se uma planta se reproduz por raiz, ela não tem lugar na compostagem. Você não está adubando a terra, você está a contaminando. Vamos ao segundo tipo de sabotadores na nossa composteira. Eu os chamo de semeadores silenciosos. São todas as ervas daninhas que você arrancou depois que elas já tiveram tempo de formar sementes, ou mesmo depois de simplesmente terem florescido. O exemplo clássico e mais fácil de entender é o dente de leão. Você vê a sua flor amarela, arranca-a e, sem pensar 2 vezes, joga-a na composteira. Acha que o problema está resolvido? Pura ilusão. Mesmo depois de arrancada, essa flor continua o seu ciclo de vida. Já na composteira, ela amadurece tranquilamente e se transforma naquela bolinha branca e fofa que todos conhecemos. E é aqui que a coisa fica interessante. Muitos jardineiros acreditam no mito de que a alta temperatura na composteira esteriliza e mata todas as sementes. Mas sejamos honestos. Na maioria das composteiras caseiras comuns, a temperatura nunca atinge os necessários 60-70 graus em todo o volume e não se mantém por tempo suficiente. As sementes das ervas daninhas, especialmente as mais resistentes, como as do dente de leão ou da beldroega,
sobrevivem perfeitamente bem. No final, você acaba com um fertilizante que está literalmente recheado com milhares de sementes viáveis. Uma única cabeça de dente de leão pode gerar até 200 sementes. Agora pense, quantas delas você jogou na composteira durante o verão? Quando você aplica esse composto no solo, está fazendo um verdadeiro bombardeio de sementes de ervas daninhas no seu jardim. Elas brotarão na primeira oportunidade, e a sua luta contra elas se tornará interminável. E, finalmente, o terceiro e, talvez, o mais insidioso tipo de pragas vegetais. Eu chamo-lhe paciente zero. Refiro-me a qualquer folhagem ou folhas que foram afetadas por doenças fúngicas ou bacterianas. O exemplo mais claro e, para muitos, doloroso é a folhagem do tomateiro atingida pela requeima. Todos já viram aquelas manchas feias e acastanhadas nas folhas e nos caules. Pois bem, estas não são apenas manchas. São um verdadeiro viveiro de esporos. Os esporos da requeima, tal como os de muitas outras doenças, são incrivelmente resistentes, e eles adoram hibernar no seu composto. Para eles, não é apenas um abrigo, mas sim um resort acolhedor e nutritivo, onde esperam tranquilamente a sua hora. E na primavera, acontece uma verdadeira sabotagem. Com carinho e cuidado, você incorpora este composto, que lhe parece útil, na terra para plantar novos e saudáveis tomates. Mas, na verdade, está a infectar o solo e as suas futuras plantas desde o primeiro dia. O ciclo fecha-se e a doença regressa, uma e outra vez. Isto não se limita aos tomates. Folhas de roseira com mancha negra, abobrinhas e pepinos com oídio, folhagem de macieira afetada pela sarna. Tudo isto é arma biológica que, de forma alguma, deve ser colocada na pilha de compostagem. Está simplesmente a criar um foco de infecção para o ano seguinte. Eis o ponto crucial. O maior dano à nossa horta, muitas vezes, é causado por nós mesmos, e com as melhores das intenções. Acreditamos estar a resolver um problema ao jogar ervas daninhas ou folhas doentes na composteira. Mas, na verdade, estamos a dar-lhes uma nova vida. Estamos a criar um exército que, na próxima estação, irá lutar contra nós. A corriola, que sobrevive de um pedacinho microscópico de raiz. O dente de leão, cujas sementes esperam pacientemente a sua hora na composteira quente. E a fitóftora, que transforma o seu ouro negro numa fonte de contaminação. Isto não é apenas um erro, é a criação de um terreno fértil ideal para futuros problemas. Lembre-se, uma compostagem correta é a chave para a saúde da sua horta, e uma compostagem incorreta é uma bomba relógio. Ao evitar estes 3 tipos de invasores, irá poupar dezenas de horas na sacha e no tratamento das suas plantas no futuro. Você trabalhará não mais, mas de forma mais inteligente. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil e talvez salvou a sua futura colheita, por favor, deixe o seu gostei e subscreva o canal. Ficaríamos muito contentes. E agora, uma pergunta para si. Quais plantas proibidas você nunca coloca na sua composteira? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros a evitar erros